Beleza. Então, boa noite. 11 de março. Aula de PW2, PHP. Né? Então, na última aula, nós encerramos aí a nossa aula pedindo, né? Fizemos vimos algumas definições, né, de algumas coisas, tal, para o PHP, né, estrutura de decisão, array, concatenação, variáveis e assim por diante. E aí no final, para eu não ficar que nem um tagarela falando, né, a gente pediu que vocês desenvolvessem aí 4 programinhas bem básicos. A minha ideia inicial é que vocês usassem só o back-end, né? Mas vocês aí devem, eu vou fazer front, não sei o que. Beleza, fica lá à vontade. A minha correção não tem front, beleza? Vocês sabem que front não é, para mim não é vida. Então, eu usei o back, só back-end mesmo. Então, a gente vai fazer a correção desses exercícios aqui. E aí, na sequência, a gente vai dar continuidade. Beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela. Todos veem minha tela aí? Sim. Beleza. Professor, Oi. se entregar depois vai influenciar alguma coisa? Porque eu já acabei o meu. Agora, se tá bom, se tá tudo funcionando, não consegui testar a tempo, não. Não, pode mandar do jeito que fez aí. Segue o prazo, sem problema. Falou, professor. Cadê meu Visual Studio Code? Nossa, tô ficando xarope aqui. Bom, então vamos lá. O primeiro, o que ele falava, né? Então, vai esquecer, viu, Raul? O primeiro fala para a gente criar um algoritmo que receba um número digitado pelo usuário e verificar se esse valor é positivo, negativo ou igual a zero. A saída deve ser valor positivo, valor negativo ou igual a zero. Bom, gente, isso aí é que nem roubar doce de criança, né? Baba. Então, o que colocamos aqui, ó? Bem simplista. Eu criei uma variável chamada número underline informado, que é o número que eu vou receber. E fiz um if sim. Número informado. E aí eu faço um teste. Pergunto se esse número informado é maior que zero. Se for, eu printo lá. Com o número informado tal, concateno com a variável número informado, é positivo. Else if. Se ele for informar, o número informado, a variável número informado, for igual a zero. E o terceiro, quer dizer, se não for nenhum dos dois, ele é, obviamente, negativo. Ótimo. Ô, professor. Oi. Desculpe interromper. Onde é que entra, então, a parte do usuário informar o número? Tá aqui, ó, na primeira linha. Porque apareceria depois no navegador, no browser lá, pedindo pro usuário digitar? Esse que eu fiquei meio confuso agora. Não, tá bom. Se eu vi o pessoal colocando aí post, get, tudo bem. Mas eu não usei isso, eu só usei o back-end. Eu pedi para alguém, o cara veio aqui e põe o número que ele quiser. Se fizer mais que isso, ótimo. De novo, ótimo. Entendi. É porque eu acabei usando o input, sabe? Para pedir para a pessoa digitar e depois apertar um botão e verificar. Tranquilo, melhor ainda. Uma última dúvida, professor. Desculpa. Por que você colocou 3 iguais ali?
no else if. Ah, legal. Esses 3 iguais, em JavaScript, o que é 3 iguais? Vocês sabem dizer lá o que é em JavaScript isso? Ou não viram isso também lá? Eu acho que é quando é igual e a... Por exemplo, se ele for int, ele vai ser int, né? Totalmente idêntico no caso, né? Isso, perfeito. Os 2 iguais, um igual é atribuição, 2 iguais é comparação. E 3 iguais, além dele comparar o conteúdo, ele compara o tipo de dado que está sendo atribuído a ele. Exatamente isso. Marcão, então assim também funcionaria, tá? É quando você quer ratificar o que? Até a tipagem de dado embutida aí. Beleza? Galera, assim, ótimo quem fez das outras formas, criou um front, perfeito, show de bola, tá? Até bacana vocês fazerem dessa forma, mas como eu tô vendo PHP puro, back-end, eu não quero, eu não vou nem ver esse negócio. Não ver o exercício de vocês, eu vou ver, é isso que eu quero dizer, eu não vou abordar isso, tá bom, front? Front é com o Luizão vai tratar o front com vocês e eu só vou tratar back. Não tem problema, Pedrão. Ó, vamos lá. Ótimo que vocês fizeram isso. Por quê? Porque o PW2 vai envolver as duas coisas, front e back. Então, se você fez para corresponder ao exercício dessa forma, tranquilo. Professor, Oi. no meu eu tive problema porque eu quis fazer essa manipulação dos dados através do front, né? Aí que o negócio desgraçou tudo, mas a lógica tava certa, entendeu? Mas não rodou legal. Eu vou olhar o back-end. Ah, beleza. Eu estou preocupado com o back-end. Veja bem, eu quero o foco nosso, que vai ser o back-end, né? Ao PHP puro mesmo. Beleza? Então a gente vai focar nisso daí na nossa aula. Óbvio que vai chegar lá daqui um tempinho, aí vai ter que mergear as duas coisas, porque o que eu tô fazendo, o que a gente vai fazer na nosso componente, o Luizão vai fazer lá do front. A gente vai fazer o back. O que nós vamos fazer? O Luizão vai dar uma forma de vocês mandar, de vocês. Vou falar ele, porque aqui a gente tá com o back-end. Ele manda os dados para mim. Eu vou só fazer o quê? Catar esses dados. E aqui do meu lado, eu vou pegar esses dados que ele vai passar via front, vou trabalhar eles todinho na camada de controller, na camada de model, processar o que tiver que processar, ir no banco, fazer o que tem que fazer no banco. Eu vou até a controller e falo assim, ó, front, se vira. Os dados são esses. Como ele vai tratar isso lá, não quero saber. Ele só me falando, olha, eu vou te dar o usuário e a senha, me retorna só se tá o quê? Válido isso daí. Aí, beleza, nós vamos validar. Pra vocês terem ideia, no nosso lado da controller, no PHP, nós vamos validar até se, por exemplo, quando vai requisitar uma senha, um usuário e senha. Nós não vamos validar isso no JavaScript. Nós vamos validar no PHP. Se a senha foi informada, se o usuário foi informado, tá certo? Quando vai cadastrar algo, se todos os itens forem informados para o cadastro acontecer, se está faltando algo, se tudo que ele informou condiz com o que tem que ser guardado, toda essa parte de crítica nós vamos fazer do nosso lado. Entendeu? Nós vamos validar isso e retornar. Se tiver validado, nós fazemos o que temos que fazer lá na model, na camada de modelo, que isso a gente já vai entrar nessa explicação. E dando certo, a gente vai retornar pro front lá. Mano, ó, deu certo aí, beleza. Ô, deu tal treta, se vira, tem que arrumar isso aí para me passar esse maluco aí. Se tá certo, se tá errado, se tá faltando alguma coisa. Dá, Raul, dá também. Dá sim. Então, não tem problema. Quando eu falei, até falei, galera,
Que eu dei aqueles exemplos, né? Lembra que eu criava as variáveis na aula passada e aí a gente já tratava embaixo fazendo as coisas acontecerem. Era daquele jeito, né? Aí até a Evelyn falou, não, professor, você posso fazer um front, não sei o que, e mandar. Eu falei, pode, não tem problema nenhum, tá bom? Mas o que eu quero me ater e a minha preocupação é isso aqui. É entender essa parte, tá? Só para deixar claro isso daí. Então, todos esses exercícios que eu fiz aqui, eu fiz dessa forma, na correção. Mas, de novo, quem fez com front, agregando, trazendo, beleza, show de bola. Tem que ser assim mesmo, tá? Pode ser assim mesmo, não tem problema. Exercício 2. Acabei de entregar, viu, professor? Beleza. Bom, exercício 2. Então, o exercício 2... Tranquilo aqui quanto ao primeiro? Ah, vamos rodar, né? Não esqueci de rodar. Só que eu acho que eu não ativei o champ ainda. O meu champzinho aqui. O PHP é legalzinho pra caramba, né, professor? Porque às vezes você pode estar até com um erro ali, ele te dá uma mensagem falando, ó, tá ruim, mas eu aceito aqui, ele vai rodar. Tipo isso, né? Dependendo do erro que você comete, vamos falar assim, beleza. Ele te ajuda mesmo. Mas o bacana é que quando a gente simula erros, ele nos ajuda, né? Então a gente vai até usar alguns exemplos aqui, ó. Que acontece. Deixa eu abrir aqui o meu browser. Localhost. Só que eu acho que eu fiz besteira. Tá. Deixa eu só jogar esses exercícios lá no HTDocs que eu acabei esquecendo, tá? Aqui nas minhas aulas. Não, TP não, gente. É PW. Vou jogar tudo aqui porque aí não atrapalha. Aí. Então vou colocar aqui localhost ez_1.php. Acho que foi isso. Número informado 3 positivo. Aí, Marcão, que coisa feia. É ridículo. Só que é que nem falei pra vocês. Não quero saber de front-end. Eu tô trabalhando back. Então, deixa aqui pro exercício 1. Então, olha lá. Então, no informado 3, fiz a consistência, né? Bonitinho. Ele fez a concatenação direitinho também, conforme a gente pediu, né? Tranquilo. Aí, até falando isso que o Wellington disse, vamos forçar um erro aqui, ó. Que é bacana a gente até... Filha da mãe. Ele aceitou? Faltando em ponto e vírgula? Quando tem que dar pau, esse desgramado não dá, né? Por causa de uma linha, né? Tem isso também. Ó, tirei os 3 aqui, ó. Deixa eu errar o nome da variável, vai. Oxi. Informados é negativo. Vou jogar aqui o número negativo para ver se dá o erro. Será que eu tô fazendo o cara certo? What? Eu vou forçar um erro aqui porque parece que ele não tá nem olhando o que eu tô fazendo. Ele não tá nem enxergando aqui que é negativo, tá vendo? Não, tem um underline 1 aqui. O E não é maiúsculo, isso não influencia? Então, eu vi agora. Peraí.
Oh, oh. Ah, nossa. Lembrei agora. O que eu tô errando? Nossa, essa orelhada que eu dei agora foi master. Parei pra pensar 2 segundos, falei, nossa, que orelhada. O que eu errei? Vocês estão vendo aqui, ó? Olha só. Marcos, idiota, blá, 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 blá. Ó, tomando pulo, ó. Tem nada de programação aqui, beleza? Nada. Tem que dar pau, certo? Aí eu vou aqui, ó. E ele continua me dando que primeiro, o programa tá rodando. E segundo, não me dá erro. Não, então, Murilão. Mas mesmo assim, né? O que eu tô errando? E ó, isso aí no presencial. Nossa, mas tinha gente que errava isso aí. Eu vou explicar o porquê também. Alguém tem ideia o que tá acontecendo aqui? Não, Danilão. Não, porque, concorda, esse monte de letra velha que eu coloquei aqui, ó, também não, cara. Tanto que você viu, eu tirei o ponto e vírgula, o programa rodou do mesmo jeito. Fiquei confuso agora. Imagine eu, quando eu comecei a rodar isso aqui, eu falei, meu, 30 anos de programação jogaram pela janela? Como que um negócio desse vai acontecer isso? Ele literalmente ignorou todas as letras e rodou o programa do mesmo jeito. Ele falou, dane-se o Marcos, eu quero que ele morra. Não também. Puta, esse erro é tão comum que a gente faz sem querer. E quando a gente tá na ETEC, o risco da gente fazer isso é 999 vezes maior. O Luiz tá falando, o senhor está mexendo em um arquivo diferente? Aê, Luizão, tá andando, Luizão. Vamos lá, vamos analisar. É a treta que deu aqui, a gente tem que resolver essa treta. O que será que é? A letra S? Não. Também não, ó, você concorda? Quem falou? Raul. Eu forcei isso aqui, lembra que eu coloquei o S? Pra ele, quando rodasse, me dar um erro, falar assim, mano, o que é isso? Nem ele deu. Aí eu enfiei um monte de texto pra ele dar erro de sintaxe. Também não deu, tá rodando. O Luiz falou alguma coisa que é o caminho. Nossa, quando a gente descobre isso aí dá vontade de morrer, mano. Mas tudo bem. Pedrão. O Rafael colocou, tá no local roxo, exemplo, né? Porém no exemplo não tá minúsculo. Então, poderia ser, mas não é aí, senão ele tinha dado outro pau. Pedro falou, é o caminho. Beleza, Pedro, como assim? Explica aí o que é o caminho que você quer dizer aí. Quiser abrir o áudio, pode abrir. Ali na barra de pesquisa no localhost, é porque eu não tô enxergando muito bem, porque tá pequeno aqui pra mim. Deixa eu aumentar Mas aqui, eu imagino que seja o erro esteja ali. Aqui? É, isso daí mesmo, olha lá, ó. O E tá em minúsculo. Será que é isso? Mas já digo pra você que não é isso. Eu pensei que você ia falar, aí você falou outra coisa, mas dica, tem a ver com caminho. Garoto, é isso aí, ó, o Luizão respondeu. Ele tá falando assim, ó. Exatamente, o Jonathan também. Eu diria que o senhor tem 2 arquivos com o mesmo nome e que o senhor está mexendo no arquivo que não tá no champ. Matou. O que eu tô mexendo aqui, que tá aqui no meu Visual Studio Code aqui, não é o mesmo arquivo que tá no HTDocs. Lembra que eu fiz? Eu falei, caramba, esqueci de pôr o arquivo lá, lembra? Eu fui lá no meu G Drive,
onde tem as minhas aulas organizadas, catei, copiei e joguei lá no HTDocs. Se eu passar o mouse aqui em cima, parar o mouse em cima daqui, ó, ele tá dizendo que esse arquivo tá dentro do C, Users, Marcos, Google Drive, TechNow, Desenvolvimento de Sistema, PW2, exercício 1 por PHP. O Champ não enxerga esse caminho. Aconteceu ontem, né, Raul? Então, pra você ver, ó. Esses caras que estão abertos aqui estão errados. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Pronto, voltei. Salvar aqui para ficar bonitinho. Está na pasta errada, exatamente. Então, vou fechar, vou fechar, vou fechar e vou fechar. Agora eu vou fazer o quê? Vou dar um File, Open File. Ó, aqui, ó, tá vendo? Eu abri daqui do meu G Drive. Onde eu preciso abrir esse arquivo? Eu preciso ir lá no C, Champ, HTDocs, exercício 1. Tá aqui. Esse cara é o que tá no Champ. Aí só fazer um paralelo. Por que eu falei que quando a galera tá no presencial acontecia muito isso? O que a galera faz nas aulas? Pendrive. Pega o pendrive, salva o arquivo, leva para casa, programa em casa e vem para aula. Aí o cara mexe lá na aula, tá mexendo, blá blá blá, ele põe o pendrive e começa a programar durante a aula. Quando ele vai pro browser, ele bate lá na URL e não carregava. Professor, tô fazendo, perdi tudo, que não sei o que e tal. Quando a gente vai ver, passa o mouse e fala, onde tá o arquivo? Puta, o arquivo tá lá no E, que é o teu pendrive, cara, tem que jogar no HTDocs da máquina. A gente perde um tempo, às vezes, pensando nisso, né, Raul? Eu fiquei doido aqui, falei, como que pode? Eu tô fazendo o negócio dar errado e não tá dando errado. Palhaçada dessa, né? Então, é isso, ó, 3. Ó. Agora, se eu colocar menos 3, um mosquito aqui, muriçoca. Aqui, e rodar, ó lá, é negativo. Tem, Pedrão, lá no Champ, na parte de config do Apache, tem como você dizer a pasta padrão para ele buscar. Tem como fazer isso, tá? Tem sim. Mas não vale a pena, por exemplo, você mandar o PHP rodar do seu pendrive, né? E nem num server, a não ser que você coloque num servidor, daria para pôr isso, a não ser que você colocasse o servidor Apache em um servidor e o servidor de arquivos em outra máquina. Eu não vejo muito sentido, mas tudo bem. Então, aí você teria que dizer para o servidor Apache, falar, olha, todos os arquivos de PHP você busca no 192.168.10.65 / sei lá, projetos. Tá? Então, mas dá para fazer. Negativo. Aí vamos forçar alguns erros, que nem eu tinha falado, né? Vamos tirar o ponto e vírgula agora? Eu fiquei cabreiro com isso aqui. Ah, bom, ó, que susto, né? Cheguei ao ponto e vírgula. Olha lá, erro de sintaxe, inesperado, ele chiou da chave aqui, ó. Esperando, vírgula, ou ponto e vírgula. Aonde? Linha 6. Quando eu bati na linha 6 aqui, ó, tá fechado, só que se você observa aqui, tá faltando esse ponto e vírgula. Então você bate e ele retorna, tá? Outros tipos de erro que pode dar, sei lá. Informados, sei lá. Mudei o nome da variável. Vou rodar. Ele fala, variável indefinida. Número informandos, onde? Na linha 4. Tá? Linha 4. Ele tá chiando desse cara. Mas variável indefinida. Pô, Marcos, você não disse que o PHP não tem uma declaração de definição de variáveis? Ele não tem. Mas lembra que eu falei também que ele tem aquela coisa de coerção, né? Que é aqui, ó. Por exemplo, num informado, recebe. Quando ele vê esse cara recebe, ele já está subentendido que é uma autoatribuição e uma autodefinição de tipo de dado. Então, ele já está definindo esse maluco aqui, ó, número de informados, como inteiro. Se eu faço uma comparação de uma variável nada a ver, e ele sabe que é variável, porque no PHP variável é precedida de $, então ele chia. Se eu voltar aqui, ele roda liso de novo.
Beleza? Então, assim, é lógica, não tem muito para onde a gente correr. Tá? É assim que ele funciona. Tá? E vamos tirar aqui uma chave. Ele dá um erro. Ó. Ele deu inesperado a chave, mas ele tá achando de quem? Dessa chave. Ele falou, ele quer dizer assim para você, mano, como você tá fechando uma chave se eu não tô achando uma abertura? Aí você vai lá, caramba, meu, na linha 6 eu tô fechando. Cadê a abertura dessa chave? Não tem. Agora tem. E também é legal, ó, tá vendo aqui, ó, se você posiciona o cursor aqui, ó, ele faz um quadrado na chave, tá vendo? Dizendo onde ela fecha, ó. Aqui, ó, essa com essa, tá vendo? E essa com essa. Então isso facilita a nossa vida aqui como deve. Tá bom? É óbvio que aqui entra aquilo que a gente estava comentando na aula passada, de ter a indentação. Inclusive, na aula passada eu fiz um exemplo que não rolou. Vamos fazer aqui, vamos ver, ó. Já que a gente está aqui mesmo, vamos tentar. Que a gente começou a bater na tecla de indentação e tal. Aqui é um programinha relativamente pequeno. Então, ou seja, ó, eu coloquei todo o código. Indentação, né, Raul? É, indentação. Mas assim, Raul, a forma de você melhorar a indentação, velho, é você codando, viu? Codando. E você lê código. Ah, eu não lembro se o Bruno Souza, nas palestras dele, falou isso, mas a gente tem que ler muito código. Quanto mais código você lê, melhor é. Mas você cria esse hábito de indentação. É codando e é lendo o código. Assim, você aprende a indentar, você aprende a sintaxe da linguagem, tá? Então, não se preocupem muito. Assim, ai meu Deus do céu, não vou aprender indentação. Vai aprender, tem que aprender, tá? Então, isso é uma dica que a gente dá aí. Deixa eu ver se vai dar erro. Não deu, tá vendo? Eu coloquei tudo numa linha só. Por quê? Porque pro Apache, dane-se, mano. Se eu seguir a sintaxe, ele enxerga. Tá vendo? Vou mudar aqui, ó. Vou variável 0. Eu vou pôr o número 0 aqui, ó. Vou rodar. 0. Então, ele não chia. Beleza? Então, só para a gente ter... Mas nós somos seres humanos. Então, preciso colocar o if para cá. Abriu a chave aqui, coloca para cá. Vai aqui, joga para cá. Outro maluco aqui, joga para cá. O else eu jogo para cá. Jogo para cá e... fecho ele aqui, ó. Tá? Então, a importância de indentação para a nossa leitura e entendimento. Mas se eu quiser programar daqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, de reto, desde que esteja tudo feito dentro da lógica e da sintaxe da linguagem, ele roda tranquilamente. Tá bom? Então, mas isso aqui é que nem falei, é o dia a dia de vocês, habituar a mexer com isso, aquela coisa toda. Isso vai forçar vocês aprenderem tal, a indentar. Porque, de novo, ó, isso aqui... Olha isso. É ridículo. Como que... Putz, grilo. Tudo bem, isso aqui é código pequeno. Se eu bater o olho, beleza. Eu até consigo me virar. Meu, mas aí você vai ver trecho de código aqui que... não tem como, né? Você precisa indentar direitinho aí para ter um entendimento. Beleza? Professor. Oi. Por exemplo, quando você seleciona uma palavra que ela aparece mais vezes, ela marca as outras também, certo? Aí no VS Code? Sim. Dá para fazer uma alteração em uma linha e ela alterar as outras?
Uma vez só? Então, aí vai uma coisa de cara velho. Lá na empresa mesmo, eu estava sentado com o Dani, ele fez isso, cara, ele faz isso. Ele tem uma extensão que você coloca no VS Code, que eu esqueci o nome. Você clica aqui, aperta Alt, alguma parada assim, e você sai modificando todos aqueles caras. Dá para fazer. Eu posso até ver a extensão para você e te falo. Mas existe sim, existe. É uma boa ou é ruim? Acaba sendo prejudicial. Putz, grila, cara. O Luiz passou isso aí? Então, vou matar o Luiz. Então, não, ó, é o seguinte, o que eu acho? O pessoal quer morrer comigo quando eu falo isso, mas o que eu falo? Eu falo assim, quando você está aprendendo, eu acho que quanto mais você codar, melhor é. É isso mesmo, Pedrão. Isso mesmo, Pedrão. Tem o mesmo sentido, identar e alinhar. Eu acho que quanto mais você codar, o Wellington, melhor, mesmo que eu tenha que ficar... É óbvio que aí depois, bicho, você vai pegar as manhas desse negócio. Você vai manjar e tal. Aí beleza, velho. Aí eu concordo em fazer essas paradas assim. Entendeu? Mas para quem tá começando, eu acho bacana codar, por uma questão de aprendizado. É que nem aquela coisa, né? Hoje, meu filho mesmo faz isso. Meu filho tá nessa geração atual que, pô, vai escrever num WhatsApp, num texto, é VC, né? Tudo bem, é TDB, aquelas coisas, né? Beleza, cara. Pra eu que sou velho, vamos falar assim, hoje beleza, eu sei que tudo bem, porque, puta, quantas vezes eu escrevi e tal. Mas eu acho que eles têm que pegar uma caneta, escrever tudo bem. Quanto mais escrever, melhor. Entendam que não é ser retrógrado. É uma questão de aprendizado. Tudo bem? Aprendizado. Você tem que saber escrever. Né? A escrita te dá essa fonética das palavras, a ortografia, tá certo? Ajuda você, inclusive, quando for interpretar ou ler alguma coisa. Uma dificuldade absurda que tem com os alunos hoje é você dar questionamentos para eles e eles não conseguem interpretar aquilo que está sendo pedido. Não sabe entender onde está uma vírgula, por que aquela vírgula está ali, para que serve a vírgula, para que serve um pronome, para que é um adjetivo, o que é um substantivo, né? O que é objeto direto, objeto indireto. Então, como que eu aprendo isso? Obviamente nas aulas de português, mas também lendo e escrevendo muito, né? Então, foi bem cômico essa semana. Eu fiz de propósito. Eu estou trabalhando diretamente com dois devs, né? Dois devs estão trabalhando comigo direto, porque a gente está tendo que tocar uma demanda meio grande. E aí a gente sentou para discutir algumas coisas e eu falei, olha, a tela. Cara, a tela vai ser assim, ó. Aí eu peguei uma caneta, juro pra vocês, peguei uma caneta e aí eu peguei na minha mesa, tem um bloco de papel. Sabe esse papel sulfite que você imprime à frente e vai jogar fora, o verso fica branco? Eu pego um monte daquilo, coloco num prendedor assim e eu ando com aquilo. Porque eu gosto muito de rascunhar. Quando eu tô programando, eu tô codando alguma coisa, eu tenho que observar alguma coisa, tenho que anotar uma coisa, eu pego, anoto aqui, sabe, do lado e faço. Ou coisas que eu tenho que fazer no dia, eu tico, falo, puta, pagar não sei o que, tal, fazer tal rotina, ligar para fulano e perguntar do sistema tal. E eu anoto, eu escrevo muito. E aí, quando a gente sentou, aí ele sentou do meu lado, falei, mano, é o seguinte, ó, essa tela, ela não existe. E aí essa galera eu tô pondo pra fazer front mesmo. Aí eu falei, cara, como que vai ser essa tela? Aí eu peguei esse rascunhão meu, abri e comecei a desenhar a tela. Falei, olha, aqui você vai pôr tal coisa, aqui vai ter um botão que vai puxar. Aí eu ponho a seta, vai puxar uma table aqui.
essa table vai ter código, vai ter quantidade, vai ter produto tal, e assim, desse jeito. Aí eu termino, faço assim, arranco e falo, ó, vê lá o que dá pra você fazer pra mim. Ele olha na minha cara, dá risada e vai pra mesa dele e trabalha. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa de doido. Meu, tem um monte de ferramenta que desenha a tela, que tal, caramba, tal. Né? Posso fazer? Posso, já documentei diversas telas. Tenho projetos aí que eu documento tudo, põe botãozinho, cor, tudo. Mas é uma outra forma, entendeu? Então, assim, e outra, foi brainstormizando a coisa. A gente foi fazendo brainstorming e montando. Eu falei, mano, ixi, aí, a gente tem que passar por uma ferramenta isso aqui. Não precisa não, mano. Daqui que eu já me viro. Beleza. Aí a folha entrega pro cara. E aí ele manda bala, né? Então, assim, são formas e formas, cara. São formas e formas de trabalhar. E essa parte da escrita, essa coisa de, né? A gente tá muito teclado, muito touch. Não, cara, eu sou mais pegar uma caneta, escrever e tal. Porque tem muita falta disso hoje, gente. De verdade. De verdade. A gente sente que tem muita falta dessas coisas. Então tem muita coisa que eu faço meu filho escrever. No caderno dele, ele escrever. Ele idealizar tudo. Então, assim, para que ele possa ter esse hábito. E leitura, galera. Leitura. Porque a gente puder ler, seja no que for. Putz, eu não. Meu, o que você gosta de ler? Meu, eu gosto de ler quadrinhos da Marvel. Leia. Meu, eu gosto de ler ficção científica. Leia. Meu, eu gosto de ler livro de programação. Leia. Ah, eu gosto de ler livro de piada. Leia. Quero ler a revista Caras. Sei lá, mano. Lê. Leia. O importante é isso. Ler. Tá? Isso faz uma baita diferença. Sem dúvida nenhuma. Partitura. Também. Muito bom. Ainda a partitura, você ainda tem a parte matemática ainda que você tem que envolver. Muito bem também. Leiam. A ideia é ler. E se puder escrever, melhor ainda. Beleza, quanto ao primeiro exercício aí, fiquei já um bom tempo. Vamos puxar o segundo. Então vou até File, Open File, exercício número 2. O que esse infeliz falava? O exercício número 2 falava para a gente o seguinte: fazer um algoritmo PHP que receba os valores A e B e imprima-os em ordem crescente, em relação aos seus valores. Então, por exemplo, se eu pôr A igual a 5 e B igual a 4, deve imprimir na tela 4 e 5. Vou usar concatenação. Simplérrimo, né? Aí vai aquilo lá que eu falei. Crio duas variáveis, A e B. Ó, valor underline A. Na outra, valor B. E atribuo valores. E aí, gente, faço perguntas bobas. If valor maior que A maior que B, então o valor A é maior que o valor B. E concateno os dois. A e B. Se não, pergunto. Eles são iguais? São. Os números são iguais. Aí eu concatenei o quê? Só um dos dois, beleza? Por quê? Porque são iguais, cara. Não preciso ficar concatenando os dois se os dois são iguais. Se não for A maior que B e eles não forem iguais, então só pode o B ser maior que A. E aí eu mostro o valor B e depois o valor A. Aí, entra, Cila, inventando moda, hein? Beleza. Isso aí. Ordem crescente. Confia. Tá bom. Beleza? Então é isso. Ó. Se eu for lá no meu Champ e eu rodar o exercício 2, o valor A é maior que o valor B, 4 e 3. 3, 3. São iguais, eu só mostro um deles. E
B maior, então. O valor B é maior que o valor A. 3 e 2. Tudo bem? Teve alguém que comentou aqui em cima? Quem é legal comentar? O Raul, né? Eu até agora não tô acreditando que era só isso. Era só isso. E muitas vezes, né? Isso também serve. Aí uma outra dica, e até de experiência que a gente tem um pouco. A gente, às vezes, vê o problema de uma forma macro. Ou a gente pouco analisa o problema. Por analisar de uma forma macro ou não parar para pensar um pouco, a gente começa a achar que ele é um bicho de 7 cabeças. E muitas vezes, não é. Certo? Não é. Por isso que eu falo, né? Quando a gente sai para resolver um problema, eu preciso entender o que esse problema é. Como assim, Marcos? Você tem que entender o que você precisa fazer. Primeira coisa. O que eu preciso fazer? Mas essa linha de raciocínio, o que eu preciso fazer, ela precisa ter o quê? Um começo, um meio e um fim. Não é, eu acho que é isso e sai codando que nem um louco. 99,9% dos caras que desenvolvem fazem isso. Não pensa no problema. O que eu preciso resolver? Cara, eu preciso só fazer uma comparação de valores. Então, beleza. O que eu preciso? Bom, eu preciso ter os valores. Sabe aquilo lá que a gente via lá em técnicas de programação semestre passado? As fases. São 3 fases. Entrada, processo e saída. Lembra disso? Quando a gente vai resolver um problema, se a gente jogar esse conceito, a gente facilita muitas coisas. Né? Beleza, o que eu tenho que mostrar um valor maior que o outro. Beleza. O que está dizendo ali? Qual que vai ser os dados de entrada? Bom, eu vou receber dois números. Legal. O que é o processamento? Bom, eu vou fazer a comparação, onde me responda se ele é maior. O primeiro número é maior que o segundo. Então, essa é uma possibilidade, ele ser maior que o segundo. Eles podem ser iguais e também o contrário. Beleza, e no final eu tenho que mostrar o quê? O resultado disso, processado. Então, como que eu faço isso? Sei lá, um programa de 12 linhas que está aqui, vai. Me resolve esse problema. É óbvio, né, que eu estou falando de um cara que tem uma forma muito simples de resolver, né? Eu passei muito, e aí vale contar essa experiência que eu tive, foi esses tempos atrás. Lembra? Eu contei a história para vocês que eu peguei um trabalho e tinha um trabalho com um relatório, demorava 6 horas para processar. Contei essa história para vocês, não contei? Só me relembre aí, contei, né? Que agora... Contou. Então, agora o bicho roda em 10 minutos. Mas você acha que lá no começo eu não penei? Sem dúvida, porque quando eu olhei o final da coisa, o que ele tinha que me apresentar de resultado, falei, para apresentar tudo isso de resultado, mesmo, tem que demorar 6 horas. Só que o que acontece? Nos filhos dos outros você vê defeito, né? No seu, não. Como era filho de outra pessoa, eu olhei o programa, falei, primeiro que ele tá demorando muito. E os usuários já vieram falando, mas esse programa não tá mostrando tal coisa, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí, o que você no desespero tenta fazer? Olhar na base do que o usuário falou. Por que aqui não tá dando 10, tá dando 11? E muitas vezes você, por ser desenvolvedores, ter a convicção, mesmo que tenha alguém falado isso para você, que aquele número dá 11 não é 10, você
implicitamente, olha o código com um olhar viciado para que aquele valor dê 11. Mas você nem faz o pré-questionamento dizendo, mas tá bom, ele falou que é 11, mas é 11 mesmo? Tá bom, o programa tá dando 10. Mas será que é 11? Que nem esse cara tá falando? Se outro valor é 80, e ele fala que é 90. Pô, mas será que é esse valor mesmo? Para que você tenha essa resposta, vem aquilo que eu falo desde o semestre passado. Eu preciso ter o conceito das coisas. E quando a gente vai desenvolver, quando a gente faz aquela análise de requisitos, é justamente para você conhecer a regra do que você está fazendo na essência. Legal. O que é esse resultado? Você pergunta, não sei, é a média das vendas, não sei o que lá. Tá bom. Aí você olha o código. Bom, então aqui tem uma média de venda. Deixa eu ver como que foi programada essa média de venda. Aí você monta uma fórmula matemática. Você monta essa fórmula matemática, falar não sei o que, somado com não sei o que lá, dividido por tanto, dá isso. Aí você pega essa fórmula e mostra para o usuário. Usuário, é o seguinte, você está falando que está dando resultado, mas a fórmula colocada é isso, isso e isso. Bate a fórmula. Aí ele fala, ele olha. Não, tem que somar com não sei o que. Aí eu falo para ele, tá vendo aquele 81 que você falou? Até aquele 81 tá errado, então. Por quê? Eu preciso ir no conceito das coisas. E foi isso que eu acabei fazendo nesse projeto. Ele tem centenas de passos. Então eu fui conhecer a rotina do programa. A rotina do que estava sendo pedido. E aí você vai fazendo o escopo de acordo com o que é pedido. E isso aí te otimiza um tempo absurdo e dá uma qualidade absurda também do que você está fazendo. É notório isso. Porque bate aquele desespero na gente, né? Vocês vão fazer TCC, vocês vão ver isso aí. Ai, meu Deus do céu, tem que entregar o TCC, a programação não sai, não faz, não sei o que, né? Então, primeira coisa, precisa ter disciplina e cumprir os prazos. E saber muito bem aquilo que você está fazendo naquele momento. Basta isso. Tá? Então, muitas vezes, o bicho não é tão feio quanto parece. Né? Puxa, essa rotina é tão... Que nem a gente foi fazer um painel para pôr em um dos almoxarifados. Um painel mesmo, para ficar apresentando lá. Os produtos precisam entrar, precisam sair. E aí, eu no meu planejamento falei, a gente vai ficar pelo menos 1 dia e meio fazendo um painel. Né? Desde montar a estrutura back-end para trazer os dados que eu quero que apresente e também para montar o front. Galera, sem brincadeira nenhuma, em 2 horas a gente fez o painel. Em 2 horas. 2 horas ele estava rodando do jeito que a gente queria. E ainda a gente dando pitaco. Putz, isso aqui fica melhor aqui, isso aqui fica melhor lá, puxa isso aqui para cá. Em 2 horas. Então, a gente tem que ter essa ideia. E sem buscar o caminho mais fácil. Eu acho que programação é isso. Né? Que nem lá no semestre passado eu comentava com vocês. Pô, Marcos, eu até usava exemplo de ir a algum lugar, né? Eu até brincava, o pessoal falava, você tá aqui na ETEC. Aí eu pergunto, sei lá, tô vendo a foto do pessoal, tô vendo a Evelyn aqui, vai. Ô, Evelyn, como que você faz para ir daqui da ETEC de Imbu, aqui na pracinha Nicola Vivilec, aqui no centro de Taboão? Aí a Evelyn fala, Marcão, beleza, eu pego o carro aqui, ó, saio aqui na rua da ETEC, sigo aqui, saio da ETEC, entra à direita, sigo a primeira à direita, subo, caio na BR, ando cerca de 8,5 km, tô no centro de Taboão, tô na praça. Quanto tempo, Evelyn? Sei lá, 7 minutos, professor, tô lá. Show. Aí eu chego e pergunto pro
Pro Arthur, pro meu filho, vai. Arthur, como que você faz para ir lá no Centro Taboão? Daqui da ETEC. Aí fala, pai, eu pego o carro, pego o rodoanel, vou lá na Raposo, pago o pedágio, pego a Raposo Tavares, chegando lá perto do João 23, eu entro, subo, passo pela casa da vovó, que a minha mãe e a avó dele moram aqui, pego a BR, passo pro outro lado do Shopping Taboão, faço o retorno, pego a BR, caio lá na praça. O objetivo foi atendido? Foi. Tanto a Evelyn quanto o Arthur chegaram no Centro Taboão. Só que, pô, tem o Arthur, né? Então imagina um programa. A Evelyn faria um programa de 10 linhas, o Arthur faria um programa de 80 linhas. Com o mesmo resultado. Ah, legal. Como que eu melhoro isso, Marcão? De novo, a prática. Então por isso que semestre passado eu falava para vocês, gente, o que você me entregar do ponto de vista de programa, ele atendendo ao objetivo, para mim tá certo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aprimorar isso. Tem determinadas coisas que eu não preciso escrever tanto para atingir determinados resultados. Mas isso não é eu rachando o coco de vocês e colocando isso dentro que vocês vão aprender. Eu tô aqui só falando a primeira vez, isso, a segunda, ou sei lá, a terceira, para pôr isso na cabeça de vocês e vocês terem essa visão. Mas quem vai aprimorar isso é cada um de vocês programando. Certo? É vocês. Vocês programando, vocês vão chegar aí a um denominador comum do que é melhor, do que é pior e condensar esse código. Isso em códigos simples, de baixa complexidade ou em problemas de alta complexidade. Tá? Então você otimiza isso. Mas isso é o que? A vivência. Então por isso que eu peguei um programa de 6 horas e transformei em 10 minutos. Porque tem um monte de conceito enraizado que eu consegui aplicar, né? E também, mais importante, parar para pensar um pouco no que eles estavam realmente precisando. Então, é o segredo da jogada aí, tá? Não sei, saber mesmo de cor é embaçado, hein, Tassilo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos passar para o terceiro. O que o terceiro falava? O terceiro falava criar um algoritmo para calcular a média final de um aluno. Para isso, solicite a entrada de 3 notas e as insira em um array. Por fim, calcule a média geral. Caso a média for maior ou igual a 6, exiba aprovado. Caso contrário, reprovado. E exiba também a média final calculada. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Eu criei um array chamado notas gerais e já dei as posições do índice 0, 1 e 2, tá certo? E passei 3 notas. 6, 5 e 5. Fiz aqui uma média. Notas gerais, índice 0, mais as notas gerais, índice 1 e mais as notas gerais, índice 2. Dividir por 3. 3,2? Não, 3. Deixa eu só tirar esse caboclo aqui. A gente interpreta aqui. Pronto. Tirei os parênteses, beleza? E aí fiz o if. Se a média é maior ou igual a 6, aluno aprovado, média tal. Se não, aluno reprovado, média tal, beleza. Então, nota 6, 5 e 5. Né? Então, rodando aqui no nosso exercício 3. Aluno aprovado. Média 12,6666667. Então,
Primeiro que, se a gente pensar pela lógica, vamos fazer uma análise pela lógica. 6, 5 e 5. Se a gente já olhar de cara, a média não vai dar 12, certo? Por quê? Só pensar. Se eu tô pedindo a média, na pior das hipóteses, a média vai dar igual ao maior elemento que tem aqui, que é 6. Não é isso? Se a gente pensar pela lógica. Se eu tô tirando média de 3 números, o máximo que a média vai dar é quem? O maior número dos 3. O máximo que ia bater em 6. Já deu 12. Então tem coisa errada. Ah, tá vendo, Marcos? Foi usar array e se lascou. O que eu errei? Forcei esse erro nesse problema. Faltou os parênteses. Por quê? É aquela tipo regra de precedência que fala, primeiro tem que fazer o que está dentro dos parênteses. Então, tá vendo? O Wellington falou uma coisa legal. Eu tava falando de português até agora, né? Só que tá vendo aqui, tem um erro básico de matemática aqui. O que a tia lá do 5º ano falava pra gente? A soma, falando da soma dos valores aí, professor? Da média. Porque que eu entendi, assim, porque eu tô bem cru ainda no PHP. Dá 11, aí 3 vezes 5, 15 mais 1, ou 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Não, é a média que eu quero. A média das 3 notas. Aí quando vai dividir, ali pareceu 12 no resultado, eu não entendi direito, professor. Então, é isso que a gente tá vendo. Aí que tá falando, a gente tava falando da regra de matemática, né? De português, mas matemática também é importante. Por quê? O que a professora lá do 5º ano falava? Aquela senhorinha. Eu lembro lá da professora Elide, que me dava aula nessa época. Temos a regra precedência na matemática nas operações de uma expressão numérica, sendo que dentro de uma expressão sem precedência, que é colocar parênteses, se eu tenho divisão e multiplicação, soma e subtração é feito nessa ordem. Primeiro, divisão ou multiplicação, o que vier primeiro. Depois, soma ou subtração, o que vier primeiro. Não tenho precedência. Isso que é feito. Então, o que ele fez aqui? Ele olhou a expressão toda e seguiu matemática. Estou somando. Opa, tenho divisão. Segundo a matemática, o que é feito primeiro é divisão. Então, o que ele fez primeiro? Ele pegou 5 e dividiu por 3. Depois, desses 5 dividido por 3, o que ele fez? Somou o 5 de novo e o 6. Então, o que eu tenho que fazer, que nem o Wellington falou, precedência com parênteses. Aí você cria a precedência. Ele vai fazer a conta primeiro o que tiver entre parênteses. É o que ela falava. Então, o que ele vai fazer neste caso? Precedência. Abro aqui, fecho aqui. Faço primeiro o que? A soma. Pego 6, somo com 5 e somo com 5. O resultado, eu divido por 3. Vamos salvar? Vamos ver se melhora aquele número? Agora sim, o aluno está reprovado. Muito bem, meu querido aluno, você aprendeu. Então, tá aqui, ó. E agora tá certo. 6 com 5, 11. 11 com 5, 16. 16 dividido por 3, 5,333. Uma dízima, mais conhecida como dízima periódica. Certo? Então, temos que tomar cuidado. Isso aqui custa o emprego do peão. Imagine lá você fazer um programa que o cara fale para você calcular qualquer coisa. A pessoa lá na NSA, se o NSA fosse numérico, fosse calcular a tua média lá no final do semestre, que beleza. Aí você tira lá no primeiro semestre, sei lá, vou supor as 3 notas, tá?
Não, minto. 6 e... pode até ser 5. Diminui aqui. 4. Dou um Ctrl S aqui e aí você entra lá no NSA e você vai ver a tua menção. Quase tirei 10 de média. Que beleza. Olha que legal. Que lixo. Pensou? Pior aluno da sala passando assim, ó. O cara tinha que cursar mais um ano o sexto, sétimo, oitavo ano aí, e o cara passa quase com 10. Se eu arredondar esse treco aí, vai para 10. Olha que beleza. Imagina no erro de faturamento a programação, hein, professor? Exatamente. Imagine isso. A gente tá brincando aqui, mas já pensou você fazer isso num sistema que envolva valores dentro de uma empresa para que eles tomam decisões de forma estratégica na empresa? Você vai falir a empresa, cara. Tá? Então, aí legal. Então, bom, tá aqui, bonitinho, beleza. Ele calculou agora a média certa, reprovado, mas ficou essa coisa feia aqui, ó. 5,6667. Então, a gente tem uma função chamada round, que é de arredondamento. Então, você pega a função round, abre parênteses, coloca o que você quer arredondar, vírgula, e... Desculpa. A quantidade de casas decimais que você quer colocar para esse número. Eu queria que ele arredonde para 2 casas decimais. Dou aqui um Ctrl S, ponto e vírgula, não posso esquecer. Vem aqui e rodo novamente. A média do aluno 5,67. Tá? Então, é assim que funciona aí. Uma solução meio boba, né? Mas que dá um grande efeito aí no nosso programa. Beleza? Tudo bem? Então esse aqui é o nosso exercício 3. E aí o último? Ô professor. Oi. Desculpa interromper aqui. Na hora de fazer juntar os itens aqui, eu não coloquei o ponto, eu coloquei uma vírgula. E funcionou normalmente. Você diz concatenação? Isso, concatenar, perdão. Tinha esquecido a palavra. Não, também dá. É que assim, eu nem comentei porque eu não uso pontuação, eu uso vírgula, mas uso pontuação, mas também serve. Ah, tá bom então, obrigado. Beleza? Pedrão, aproveitando que você tá aí, aqueles nomes lá depois eu preciso ver com você também, que eu tô sentindo falta de um monte de gente, viu, bicho? Alguns eu conversei individualmente, mas... Eu também tinha conversado, professor. Tá feio o negócio. Tem alguns que eu acho que não vai rolar, não. Mas tô sentindo que a gente vai perder divisão semestre que vem. Mas beleza, isso é um assunto para outra hora. Beleza. E o último aí, que era ler um número inteiro entre 1 e 12, né? E escrever o mês correspondente. Caso o número esteja fora desse intervalo, caso o usuário, né? Ponha 13, menos 10, 0, assim por diante. Informar que não existe esse mês para esse número respectivo. E aí eu pedi para que vocês resolvessem com um arrayzinho. Então, bem simplérrimo. Eu peguei uma variável mês aqui, onde vai ser o mês que eu estou pedindo para esse usuário infeliz informar para mim. E aí peguei aqui e coloquei os meses. Mês 1, mês 2, tal, e joguei dentro do array, cada um com uma posição. Percebam que aí eu já fui mais malandro, e aí eu não comecei o índice do meu array com 0. Eu comecei em 1. Para quê? Para que cada posição desse array me dissesse o mês certinho. Tá? Então, coloquei aqui, ó. E aí, eu só fiz a pergunta.
Se o mês informado for maior que 12 ou menor que 1, mês informado é inválido. Caso contrário, eu coloco o mês informado é quem? O array e o seu índice, que é quem? Que foi informado aqui, ó. Então, o array, para mostrar, eu criei o quê? Eu mostro quem? O array, e dentro dele eu já seto a variável que foi informada. Então, assim, eu mato tudo aqui de uma vez. Então, por exemplo, o exemplo 4 está com o mês 8, tem que aparecer agosto. O mês informado é agosto. Se eu colocar menos 5. Opa, vixe, menos 5. Mês informado é inválido. Ah, mas se eu não tivesse essa validação. Tô fazendo gambiarra aqui só para poder deixar o... Tô comentando aqui só para... Opa. Só para deixar aqui, ó. Ele bate aqui e já vem mostrar o mês, tá? Não tá fazendo validação. Poderia também, Kaique, sem crise, tá? É uma das formas, sem crise. Ó lá. Aí me dá um erro. Já pensou? Você não trata o programa, os dados, e aí dá uma dessa na sua orelha. Ó lá. Ele tá dizendo que tá indefinido lá o índice que você tá criando. Você tá criando um índice menos 5. Quer dizer, você está pedindo para ele mostrar um índice menos 5, só que esse índice menos 5 não existe na minha tabela. No meu array, perdão. Então, Otacílio, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente setei aqui, ó. Porque eu setei na mão o array. Tá vendo? Eu estou setando ele, então ele vai começar em 1, ele poderia começar em 10, ele poderia começar em 15, não tem problema. Eu só tive essa sacada aqui de colocar a posição do array com referência ao mês. Por quê? Porque na hora que eu fosse mostrar, eu já amarraria o mês informado com o cara aqui. Obviamente com a validação que eu fiz aqui embaixo, bonitinha e tal, para não me dar esse problema aqui de dar um índice indefinido no meu array. No meu array. Beleza, ó. Ele faz a tratativa. Então ele fala que o cara não existe. Tá vendo? Um código relativamente não, simplérrimo, que com um array e um if eu resolvi o problema. Tá? Beleza, galera? Então, os quatro exercícios nos resumiam a isso. Tá? Então, vimos condicionais, vimos os arrays da vida, variáveis, que isso aqui, vamos falar assim, é o básico para que a gente possa entrar onde a gente vai começar a cavucar aí, tá? Aí depois fala-se um pouco da estrutura switch case, né? Que aí até o Kaique falou que usou. E eu nem sei se ele que me perguntou na última aula, né? Mas se poderia usar e pode usar, né?
A gente fez algumas coisas de switch case, né? Inclusive, que a gente andou com a aula. Fizemos alguns exemplos aí. E aí a gente caiu na estrutura de repetição. Bom, a estrutura de repetição, ela é importantíssima, né? É muito utilizada. A gente vai usar bastante também, né? Porque, principalmente quando a gente faz tratativas em consultas de dados e no banco, a gente tem que fazer algumas tratativas com estruturas de repetição que fazem a diferença aí. Bom, então eu tenho a estrutura while, né? Que é o while é o comando de repetição, o que a gente fala mais simples, né? Ele testa uma condição e executa um comando, ou bloco dele, né? Que aqui ele executa somente um, por causa do bloco, lembra? Ou ele executa esse comando somente, porque ele não está precedido aqui de chaves. Mas quando eu tenho mais de um comando, eu preciso preceder e anteceder e preceder chaves. Por quê? Porque senão ele só executa a primeira linha. E aqui não, aqui ele vai executar o que tiver entre as minhas chaves. Tudo bem? Então ele testa a condição. Enquanto essa condição testada for verdadeira, ele vai executar isso aqui. E ele vai fazendo, testando a cada interação que acontece. Termina a volta, testa. Termina a volta, testa. Termina a volta. Perdão. Termina, ele testa, verdadeiro, entra, volta, testa de novo. Tá? Continua verdadeiro, vai, testa de novo. Continua verdadeiro, testa, vai fazendo. Testou, é falsa, cai fora. Tá? Então aqui tem um exemplo bem simples, né? O exemplo seguinte mostra o uso do while para imprimir números de 1 a 10. Olha lá. Enquanto, ó, eu pego o atributo o i igual a 1 e enquanto esse i for menor ou igual a 10, ele vai executar isso aqui. Então ele vai printar lá na tela 1, vai pular uma linha, aí ele vai virar 2, vai printar 3, vai printar 4, até que esse valor seja menor ou igual a 10. Vamos codar esse cara para a gente ver rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele já na manga aqui, que eu acho que se tiver ele na manga aqui é mais rápido, que aí evita eu codar, que são 8h25 já. Deixa eu ver se esse aqui dá. Agora não vou fazer a mesma besteira, tá? Vou lá no meu set, champ, htdocs, opa, htdocs, o saco, colar. Nossa, hein, Pedro? Quem não faz isso, né? Quem não faz isso? É que aqui eu fiz um outro exemplo, né? Ah, posso explicar isso aqui? Esse aqui é um pouquinho mais robusto, mas é só para que a gente usou array aqui, tá? Mas eu acho que vocês têm um entendimento bacana, eu acho que eu não vou complicar muito a vida se eu explicar esse. Posso? Se quiser, depois eu codo do outro jeito. Então, olha só, usando o exemplo anterior, que a gente corrigiu o último lá, que era dos meses, lembra? Então eu fiz lá, janeiro, fevereiro, maio, até dezembro, dentro de um array, com posição. Aí eu peguei uma variável i e mandei começar em 1. Aí eu dou um eco lá para ele mostrar mês do ano, pula a linha. E aí eu falo assim, ó. Enquanto i menor ou igual a 12, ele vai printar os meses na tela. Tudo bem? Então, ele vai printar aqui meses de acordo com a posição, vai pular uma linha e vai incrementar esse valor aqui. Vai somar ele mais 1. Tudo bem? Para quê? Para quando eu rodar aqui no browser,
a estrutura de repetição vai ficar rodando aqui de acordo com a quantidade de meses que eu informei. 12. Tudo bem? Então, a estrutura de repetição fez isso sem eu precisar dar eco em cada um dos índices, que nem fiz aqui em cima. Né? Eu atribuí, mas na hora de mostrar, eu só fiz um while e mandei ele repetir 12 vezes. Tudo bem? Ah, Marcão, põe aí 15 só para a gente ver. Vamos ver o que dá. O que ele deu? Ele deu aquele mesmo erro que a gente testou lá atrás. Que é quem? Olha lá. Erro na linha 19. Que é quando ele foi inserir esse cara, ele tentou jogar dentro desse array uma posição 13, que não existe. Tudo bem? Então, podemos fazer aqui um mata-burro. Enquanto o cara for menor igual a 15, rode. Aí eu faço aqui, ó. Posso fazer assim, ó. Se o i, a variável i, for maior que 12, ou a variável i for menor que 1, executa. Senão, vai executar o que eu vou pôr ali, programar já. Senão, ele faz o quê? Printa os meses para mim. Beleza? E eu posso fazer o que aqui? Dar um echo. Colocar assim. Usuário idiota. Achou que eu ia cair nessa parada de meses inválidos. Se lascou. Trouxa. Tudo bem? E aí eu dou um eco. Professor. Oi. Aproveitou essa frase para desabafar, foi? Também, com certeza. Não posso fazer lá, eu faço aqui. Então, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Ele dá o erro em cada linha, tá vendo? Porque eu tô printando e ele não acha o índice, ele expurga o erro para mim. Então, beleza. Meses do ano. Usuário idiota, achou que eu ia cair nessa parada de meses inválidos? Tá vendo? Só que aí, olha só o que aconteceu. Olha como tá o meu browser. Aconteceu o que alguém falou aí, né? Achou o negócio. Vai dar. Ó, ele foi embora. Seria até bom deixar assim, né? Para o usuário se lascar, né? Mas a gente não é assim. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Por quê? Ele vai ficar só rodando aqui, né? Você vai chorar. É, exatamente. Ele não zoa. Então, o que faltou aqui só? Incrementar o mês. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu tiro ele daqui. Opa. E joga o incremento aqui fora. Beleza? Aí você fala, achou que eu ia cair nessas paradas de meses inválidos? Você lascou, trouxa. Aí você põe aqui assim, ó. O mês. Aí você concatena com a variável i. De novo. Não existe. Salvei. Vou abrir o browser de novo aqui. Localhost. Exemplo while, vai.
O Zoá idiota achou que eu ia cair nessa parada de vezes e vales? Se lascou, trouxa. O mês 13 não existe, o mês 14 não existe e o mês 15 não existe. Tá? Tudo bem? Beleza? Então, uma forma aí, sei lá, lúdica da gente fazer isso. Oi? É só uma pergunta aqui, referente ali no if, né? Que tem aquela parte ali do ou. Dá para colocar quantos ou nessa. Quantos você quiser, cara. Quantos você quiser analisar. Não tem um limite, né? Tem muita gente que acha que, putz, eu só posso pôr um ou aqui. Não. Você pode colocar o quanto se você achar aqui, ó. Variável i igual, variável i igual a 3. Meu, você pode fazer quantos você achar necessário, dependendo da sua lógica. Ele não tem um limite para isso, não. E a mesma coisa com end, tá? A mesma coisa, não muda também. Professor, uma pergunta básica. Oi. Eu tenho observado esse cifrão aí. Ele determina a abertura de um comando, é isso? Não, o cifrão, ele determina que isso que você está usando ali é uma variável. Variáveis no PHP, ela é determinada pelo dólar. O cifrão aí determina que dólar i é uma variável, dólar meses é outra variável. Então você está trabalhando com variáveis. Tá? E isso é numa nomenclatura. Isso, tá declarando a variável. E eu percebi também que o PHP ele é como se fosse um mecanismo dentro do mecanismo, não é igual às outras linguagens, assim, até agora que eu vi, né? Que eu não faço ideia do potencial do PHP. Como assim você fala mecanismo dentro do mecanismo? Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, uma impressora tem um mecanismo lá dentro e tem outros mecanismos. Então, ela para ir um resultado precisa daquele mecanismo interno. Não seria assim um backhand, mas sim um meio, um intermediário, que é muito importante para poder sair. Porque assim, como o colega falou no início, eu imaginei também como as outras linguagens que ia sair na tela lá para a gente digitar o código para depois sair o resultado. Não sei se é possível. Aí que eu tenho visto, não. Toda vez que tem que salvar para poder ver o resultado no browser. Sim, boa pergunta. O PHP não é uma linguagem front-end, né? Que vai montar tela, vai colocar corzinha, vai colocar. Não, ela é uma linguagem front-end, back-end, perdão. Para isso, eu tenho que trabalhar com uma outra para poder fazer essa parte do front. Aí, no caso, você pode trabalhar com HTML, que não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de estilização que ela te mostra conteúdo na tela, com CSS, Bootstrap, né? JavaScript também que está envolvido. No nosso linguagem de marcação, obrigado. E nesse segundo módulo, vocês vão ver o React, que é a linguagem aí no caso de front. Então, no caso aí do que você está falando desse mecanismo, realmente o PHP ele precisa de alguém para externar isso de uma forma bonita, vai externar. Mas o PHP, por isso que ela é uma linguagem back-end, ela vai trabalhar no processamento da coisa, vamos dizer assim, né? E o React vai trabalhar no externo da coisa, em externar os dados, as informações. É bem isso. Esse segundo semestre está sendo para maciar o cérebro, né? Os neurônios. Sim, eu falei, eu avisei. Pronto, tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui, deixa eu ver, pra gente ver se a gente tem... Putz, deixa eu ver. Do while. A diferença do while
para a estrutura while é que ele só inverte aonde ele faz a crítica da estrutura de repetição. Aqui, ó, ele vem aqui e testa logo no começo. Tudo bem? Se eu passasse aqui um I11, ele nem entraria nessa estrutura. Que é a mesma coisa que é no programa que a gente acabou de fazer aqui, ó. Se eu começasse aqui no 16, tá vendo? E salvar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele já testou aqui em cima. Enquanto o I é menor ou igual a 15. Só que o I é menor ou igual a 15 não é 16, então ele saiu fora. O do while, o que ele faz? Ele testa a condicional no final. Então, isso nos dá a seguinte conclusão. Se ele testa no final da estrutura, quer dizer que essa estrutura, pelo menos uma vez, vai rodar. Obrigatoriamente. Por quê? Ele entra na estrutura através do do aqui, executa isso, e depois que ele valida. Ah, então ele executa uma vez. Executa uma vez e faz a validação depois. Então essa rotina, querendo ou não, ela irá executar uma vez. Se a gente pegar e jogar isso no exemplo que a gente fez, fazer assim, ó. Do while vou pôr um aqui, tá? Ah, ele fica depois. Eu já ia fazer besteira aqui, ó. E aqui. Aí, garoto. Muito bem. Aqui. Então, olha só. Vou executar o mesmo exemplo. O que aconteceu aqui? Ah, tá. É porque eu fui dar o exemplo pro Wellington aqui e acabei salvando, né? Idiota. Mês inválido. Mês 3 não existe. Olha, cai no conto do programador agora. A culpa é do Wellington, que pediu para explicar o negócio aqui. A culpa é dele, ó. Pronto. Olha lá, tá vendo? Ele faz a mesma coisa. Beleza? Tudo bem? Agora, se eu vier aqui, ó, e colocar... deixa eu ver. Deixa eu pensar. Que nem eu tinha colocado mês 0. Lembra que o mês 0 nem passou. Aqui ele vai pegar, quer ver? Ó? Meses do ano. Usuário idiota, achou que eu ia cair nessa? Meses válidos. Se lascou, Toxa. O mês 0 não existe. E aí ele fez os outros meses. Tá vendo? Agora, se eu pegar aqui e mudar por mês, enquanto o mês for menor ou igual a 1. While o mês igual a 1. Pronto. Só para a gente testar. Se a gente tivesse feito com o while convencional lá, ele não ia rodar essa estrutura, concorda? Mas olha só o que vai acontecer aqui com o do while. Ó, crashou de novo.
Por quê? Ele veio, fez o primeiro mês, mostrou, certo? Quer dizer, disse lá, idiota, não sei o quê. Incrementou, voltou. E aí ele entrou aqui no meses e ficou mostrando janeiro. Tá vendo? Tá crachado aqui ainda? Tá, ó, tá vendo? Se eu não fechar aqui, vai azedar o pé do frango. Vou fechar aqui, pera aí. Tô em aula ainda, Arthur. Já, já. Então, a diferença do while para o do while. Só ficou a estrutura for, mas a for eu quero fazer uns outros exemplos com vocês. A gente mata aí na nossa próxima aula, e aí a gente entra já no padrão MVC, que é vamos falar assim, a essência da nossa aula, que a gente vai trabalhar nas camadas Model, View e Controller. Quer dizer, na nossa aula só Controller e Model. Mas aí no componente PW2 a gente vai trabalhar as três, né? Só que comigo aqui, Controller e Model, e com o Luizão, a parte de View. Beleza, galera? Deixa eu só parar a gravação aqui.